Igreja Açores, o programa com a atualidade da Diocese para ouvir aos domingos, ao meio-dia, na sua Antena 1 Açores. Muito boa tarde, seja bem-vindo à 15ª edição deste programa Igreja Açores. A Diocese Açoriana celebra este fim de semana a ordenação presbiteral do diácono Pedro Lima. É ele o nosso convidado especial da semana desta edição do Igreja Açores. Com Pedro Lima conversaremos no final do espaço informativo, mas para já levamos até si algumas informações relevantes sobre o agora novo sacerdote da Diocese Açoriana. Os pormenores são com a colaboradora do Igreja Açores, Carmo Rodeia. Pedro Lima é o primeiro sacerdote açoriano a ser ordenado pelo novo bispo de Angra, Dom João Lavradores, depois de 20 anos de episcopado de Dom António de Sousa Braga, que se saldaram por 55 ordenações presbiterais. Natural das Angústias, no Faial, o novo sacerdote vai paroquiar na Conceição, na Ilha Terceira. Para trás ficam 6 anos de seminário, onde foi um dos alunos mais marcantes pela sua discrição, inteligência e humildade. Nascido no seio de uma família católica, é o mais novo de 2 irmãos, e teve no padre Júlio da Rosa um dos grandes mentores. Quando questionado sobre o que o amedronta, diz frontalmente que é a incapacidade de levar o Evangelho às pessoas, mas diz quem o conhece que será de verbo fácil, primeiro pela profundidade do conhecimento e depois pela humildade com que pauta as suas relações, sempre com grande proximidade. O novo sacerdote da Diocese de Angra passou os últimos 2 anos do seminário, sem colegas de turma, o que para ele constituiu também um desafio de aprendizagem. Em janeiro deste ano foi ordenado diácono e desde então tem servido à palavra. Pedro Lima celebra esta tarde às 16 horas a sua missa nova na igreja que o viu crescer para o sacerdócio. Alguns aspectos biográficos de Pedro Lima na voz de Carmo Rodeia, colaboradora do Igreja Açores. Foi hoje canonizada Madre Teresa de Calcutá. Na semana do 19º aniversário da sua morte, o Vaticano canonizou a missionária que João Paulo II classificou de incansável benfeitora da humanidade. Para Monsenhor Weber Machado, um dos sacerdotes açorianos com maior intervenção na pastoral socio-caritativa da Igreja, Madre Teresa foi a personificação do amor ao próximo. A Madre Teresa de Calcutá é um exemplo de amor aos pobres, aos mais pobres, àqueles que a sociedade vai deixando na margem, na valeta, e que, não tendo hipótese de fazer grandes coisas por eles, de fazer a sua promoção, porque não tem meios para isso, tem pelo menos esta atitude de querer que eles vivam os últimos tempos da sua vida com alguma dignidade. A cerimónia de canonização foi decretada pelo Papa Francisco a 15 de março e aconteceu na Praça de São Pedro, no Vaticano, esta manhã. Uma forma de imortalizar, até para aqueles que não a conheceram, a mulher que dedicou a sua vida ao serviço do próximo. Que ela teve a coragem e a decisão definitiva, digamos, de se dedicar aos mais pobres. É verdade que houve muitos críticos que disseram que ela não tratou com a devida atenção os mais pobres, que deviam ter tido uma ajuda diferente. Dizem até que alguns morreram, podendo não ter acontecido isso, se ela os tivesse um hospital para tratar deles. Isso é tudo verdade. Mas uma coisa é certa, é quando não há mais nenhuma possibilidade de ajudar as pessoas a ver com dignidade esta proximidade, este saber que estão ali pessoas que respeitam a natureza humana em cada ser humano, é de facto uma prova de que todos somos irmãos, de que Deus, apesar de diferenças de culturas, Deus é Pai para todos.
indistintamente. Depois de beatificada em 2003 pelo Papa João Paulo II, o mundo assiste agora à canonização da mulher que muitos já consideravam santa desde o dia da sua morte, a 5 de setembro de 1997. É fim de semana de festa na mítica Fajã do Senhor Santo Cristo, em São Jorge. A Caldeira viveu nos últimos dias mais uma peregrinação com uma identidade muito própria. Os pormenores são adiantados pelo padre Manuel Santos, que também é ouvidor de São Jorge. É uma festa muito particular, quer dizer, não há transportes, não há carros, não há... Nós temos praticamente de ir a pé ou então de motoquatres. O normal é gastar em 45 minutos num passo bom a pé até à Caldeira. E aquilo é um lugar, ou uma festa que vai muita gente. Eu costumo calcular aquilo entre 1.500 a 2.000 pessoas, sábado e domingo. E muitos vão por desporto ou só para... portanto, para passar um pedaço, mas há muita gente, mesmo digo a maior parte, que vai por motivos religiosos, para cumprir promessas, para estar lá contemplar aquele silêncio, a paisagem, aquilo tudo, e também para conviver. Um dos pontos altos da festa é o Sermão da Praça, pregado pelo ouvidor que também já contribuiu para a tradição. Por exemplo, temos as sopas do Divino Espírito Santo, que começou mais ou menos já há 24 anos, porque uma vez um amigo meu, da minha idade, estávamos lá à noite de sábado para domingo da festa, e ele disse-me, Sr. Padre, não acha que esta gente que está aqui devia ter uma refeição quente agora, nestes dias? E eu disse-lhe, vamos fazer então, o que é que tu achas de uma refeição quente? E ele disse, Sr. Padre, mais fácil é fazermos sopas do Divino Espírito Santo no sábado ao meio-dia. E eu disse, pronto, tu se ajudas, eu também ajudo. E começamos com isso, e aparece, vai muita gente. Tem tido toda a semana confissões das 7h30 às 8 e missa às 8. Para além do programa religioso, a Caldeira é palco de iniciativas culturais e recreativas num fim de semana que agrada a crentes e a não crentes. Arrancaram esta semana as obras de reabilitação na igreja do Colégio dos Jesuítas, em Angra. Segundo o padre João Maria Mendes, reitor da igreja, a intervenção era de extrema urgência. A obra que vai ser realizada na igreja do Colégio de Angra, nesta primeira fase, é uma obra essencialmente de construção civil e que visa renovar a cobertura total da igreja, com destaque também para o teto da Capela-Mor, dado que o teto da Capela-Mor nunca tinha tido uma intervenção total desde a reconstrução do sismo de 1980. Ora, isto tudo porquê? Porque havia infiltrações de água. Ultimamente, quando chovia, entrava imensa água na igreja, estando a danificar muita da talha, sobretudo da Capela-Mor, mas também era um perigo para todo o corpo da igreja. A obra está dividida em duas fases. A primeira terá a duração de 4 meses e pretende reforçar a estrutura da igreja. A segunda fase terá uma maior duração por tratar-se de um trabalho de conservação interna. Prevê também o restauro interior das talhas e outras obras de arte que existem dentro da igreja. Uma igreja com um valor patrimonial bastante significativo. O seu valor patrimonial, não só material, porque é de facto uma igreja concebida, isto muito nitidamente dentro dos parâmetros arquitetónicos da Companhia de Jesus, obedece à mesma planta de outras igrejas jesuítas. Veja-se o caso da Igreja de São Roque em Lisboa, mesmo da Igreja do Colégio do Funchal, com dimensões diferentes, como é evidente, umas mais ricas do que as outras, mas o desenho arquitetónico é muito semelhante.
E depois é todo o património imaterial que está subjacente à igreja, funcionou como apoio ao Colégio dos Jesuítas de Angra e neste momento alberga duas instituições multiscolares aqui de Angra, que é a Ordem Terceira de Nossa Senhora do Carmo e a Irmandade de Santa Cruz e Passos. Esta é uma obra orçada em 416 mil euros e será suportada na íntegra pela Direção Regional da Cultura. As obras arrancaram na passada segunda-feira e deverão ser executadas num prazo de 547 dias. O Seminário Episcopal de Angra prepara o início de mais um ano letivo. Este ano, que começa a 19 de setembro, com novas inscrições e com um reforço do corpo docente, como explica o reitor Padre Hélder Alexandre. Pois, antes de mais, nós estamos a preparar em festa, teremos a ordenação do diácono Pedro Lima, com a sua ordenação presbiteral na matriz da Horta, e depois a missa nova no dia 4. E já daí partimos com um incentivo diferente, em clima de festa e de vontade de trabalhar para começar um novo ano letivo, que naturalmente terá algumas entradas, entre 4 a 5 seminaristas, mais ou menos. Um ano que, com a saída do padre Adriano Borges, conta com alguns novos nomes no corpo docente. Temos só a mudança de alguns professores. Tivemos que convidar alguns professores de História, nomeadamente o diácono Martins do Carmo e o professor Spiriano Pacheco, e ainda a doutora Marta Bertão para a aula de Arte e Arqueologia. E ainda teremos o padre Ângelo Valadão Eduardo para a aula de documentos conciliares. O Seminário Episcopal de Angra recupera este ano a tradição de receber alunos mais novos e que frequentem o ensino secundário de forma a serem acompanhados numa idade ainda mais jovem. Com a entrada dos novos seminaristas naturais das ilhas de São Miguel, Pico e São Jorge, a instituição passará a ter 2 dezenas de alunos no novo ano letivo. E passamos agora ao nosso espaço de entrevista deste Igreja Açores. Como já referimos, o nosso convidado é Pedro Lima. Boa tarde, Pedro. O que é que vai mudar a partir deste fim de semana na sua vida? Boa tarde. Aquilo que vai mudar será a minha ordenação sacerdotal e missa nova. Vou estar aqui com os meus colegas e a partir de agora vou assumir uma nova missão na Igreja. Já não serei seminarista, já não estarei em formação, mas serei agora sacerdote, uma nova missão, vou ser vigário paroquial, vou estar no meio das pessoas, vou agora pôr em prática aquilo que fui aprendendo e conhecendo, e isso será um grande desafio para mim. Numa entrevista que deu ao sítio da Igreja Açores em janeiro, disse que o que lhe tiraria o sono era a incapacidade de levar o Evangelho às pessoas, de não ser capaz de explicar a mensagem de Jesus. Teve um ano de diaconado, onde fez isso e que balanço é que faz, se já se sente agora mais confortável? Por assim, o balanço que eu faço é sempre positivo. Claro que nós nunca estaremos preparados a 100% para levarmos a mensagem do Evangelho às pessoas. Somos sempre humanos, somos sempre frágeis e somos sempre limitados naquilo que é a nossa missão. Mas conta a nossa vontade, o nosso coração, o nosso entusiasmo e até a nossa coragem de levar o Evangelho, de tal como o Papa Francisco diz, sairmos ao encontro das pessoas. É sempre um desafio enorme e é um trabalho nunca realizado. E tenho consciência disso e serei que cada vez mais teremos mais desafios, sobretudo no mundo de hoje e na sociedade de hoje. Quem o conhece sabe que o Pedro é uma pessoa discreta. Como é que antevê o seu relacionamento com o rebanho, que passa por uma maior exposição e por uma maior presença? Pois, eu sou uma pessoa reservada, mais discreta, mais calma, mas vejo que é assim como sou, da minha forma de ser, do meu estilo de vida, do meu caráter, que vou levando o Evangelho, que vou estando no meio das pessoas. Às vezes preocupava-me isso assim, por ser mais reservado, como é que eu vou interagir com as pessoas. E fui percebendo que a nossa maneira de ser, temos que aceitá-la e é a partir dela que vamos construindo, é a partir daí. E, portanto, sinto sim esta coragem e sinto que a minha forma de ser vai-me ajudar também
a estar com as pessoas, no meio delas, a ouvi-las, sobre tudo isto, a ouvi-las e poder ajudá-las a resolver os seus problemas, a dar-lhes ânimo, esperança e sentido. O que é que mais o preocupa nesta nova caminhada? Preocupa-me, como disse naquela entrevista no mês de janeiro, estar à altura daquilo que as pessoas esperam de mim. Nós vivemos num mundo de muitas expectativas e estar à altura das expectativas daquilo que tem sobre mim, estar capacitado para a minha missão. E o que é que o Pedro sente que pode mudar e o que é que o Pedro pode trazer de novo? Aquilo que posso trazer de novo é pela minha maneira de ser, pelo meu exemplo, propor o Evangelho, pela minha forma de estar no mundo, com as pessoas, sobre tudo isso. Também agora vou começar a minha nova missão, ainda não tenho muita experiência e acho que agora o futuro, as atividades pastorais, o trabalho nas paróquias é que o vai ditar. É muito jovem, em idade e em sacerdócio, e vai para uma paróquia na cidade, onde a população está muito envelhecida. Como é que encara esse desafio? Olha, pela primeira vez, quando o Sr. falou comigo e falou-me que iria para a Conceição, para a cidade de Angra, fiquei um pouco receoso, porque nunca trabalhei muito. Eu provenho de uma cidade, aqui da Freguesia das Angústias, da Horta, e na terceira nunca trabalhei em paróquias de cidade, mas sim paróquias rurais. E sempre via nas paróquias rurais algo diferente, até mais animador do que as cidades. A cidade é às vezes um pouco indiferente, com uma massa humana mais anónima, e acho que para mim vai ser o grande desafio, vai ser esse, estar numa cidade. Não na paróquia rural, onde conhecemos as pessoas, onde podemos entrar na vida das pessoas. Ali na cidade, tudo mais anónimo, é diferente. Acho que sim, é diferente. E vai ser um desafio para mim. Acho que vai ser um grande desafio. A Igreja e os jovens, é muito comum dizer-se que uns e outros não ligam, que os jovens estão afastados da Igreja, mas tivemos as Jornadas Mundiais da Juventude da Polónia e não foi isso que se viu. Na nossa Igreja diocesana, particularmente em Angra, há de facto poucos jovens na Igreja. Como se pode alterar isto? A verdade é que há poucos jovens na Igreja, há poucos jovens que vão à missa, mas se nós formos aos lugares onde há jovens, aí encontramos muitos jovens. Acho que o grande desafio da Igreja é ir à procura destes jovens com novas metodologias, com uma nova mensagem, com um novo discurso. E apresentar Jesus como uma resposta de sentido, como um rumo, como um novo horizonte para estes jovens. É uma tarefa muito difícil, sobretudo no mundo de hoje, em que a formação é outra, em que o ambiente escolar é outro, apresentar Jesus. Mas acho que perante este fato, perante a escassez de juventude na Igreja, não podemos desistir e dizer os jovens não vão, os jovens não querem ir, os jovens não querem nada. Não, mesmo com aqueles que estão, devemos trabalhar e, quem sabe, aqueles que estão podem ser exemplo para os outros. E, portanto, acho que nunca devemos perder a esperança de cativar os jovens. Como é a vida no Seminário Episcopal de Angra? Ao longo destes 6 anos que vivi lá, tenho várias experiências. A vida em seminário, que é uma vida em comunidade, que é sempre difícil viver em comunidade, lidarmos com feitios diferentes, com personalidades diferentes, mas torna-se interessante. Há um aspecto muito interessante que é, nós no seminário, apesar de em Angra funciona o seminário para todo o arquipélago, e nós conseguimos conhecer as ilhas e as várias mentalidades das ilhas dentro do seminário. Cada um traz a sua herança cultural, São Miguel, São Jorge, Graciosa, e nós vamos conhecendo quase o arquipélago só com os nossos colegas. Achei isso muito interessante. Também algo muito interessante no seminário são os relacionamentos que fazemos, sobretudo aos fins de semana, com grupos de jovens, com escoteiros, intercâmbios com outros agrupamentos de escoteiros. Acho que isso enriquece-nos muito, porque não nos sentimos sozinhos, só seminário, mas sentimos que aqueles que estão à nossa volta acarinham-nos, têm muita estima por nós, gostam de nós e até às vezes procuram-nos para conversar, para resolver alguns problemas, para desabafar. Acho isso interessante, a interação do seminário com a juventude, com os outros, com as paróquias. Acho isso muito interessante. No novo ano letivo, o seminário vai retomar a prática tradicional de começar a acolher jovens ainda no ensino secundário. Como é que vê esta medida? É importante que os jovens comecem ainda mais cedo? É assim, eu quando terminei o 9º ano, também ponderei ir para o secundário, para o seminário. Mas o meu parco na altura, já velhote, mais sábio,
aconselhou-me a ficar em casa com os pais e depois então ir. Quando cheguei ao seminário, tinha 2 colegas que estavam no secundário. E a verdade é que eu às vezes via-os um pouco desanimados porque eram apenas 2. Eu acho que é importante, naquela fase em que estão já a fazer opções, estão no secundário, já a pensar no futuro, a pensar em perspectivas, acolhê-los, agarrá-los, entre aspas, e tentar-lhes apresentar este Jesus que os quer cativar. Agora, é muito exigente, porque é preciso fazer algumas divisões. Existe o seminário maior, já aqueles que estão no curso de Teologia, Filosofia, e os outros que vão para o secundário. E até, quem sabe, até na própria escola secundária, estes até poderão influenciar outros, com o seu testemunho, poderão até cativar outros. Acho interessante, acho que sim, deve-se optar por isso, apostar nisso. Terminou sozinho. Quantos eram há 6 anos e quais foram sendo as principais causas das desistências dos seminaristas? Terminei agora sozinho. Comecei com um colega que saiu quando fui para o 4º ano. Quando entrei no seminário em 2010, penso que éramos 18. Houve anos que tivemos mais, chegámos a ter 26 e agora terminamos com menos. As causas que desistem... talvez não. Eu acho que às vezes ficamos preocupados porque há muitas desistências, alguns desistem, mas eu acho que o próprio papel do seminário, que é um papel de discernimento, de escolha, de procura, eu acho que é isto mesmo, nós procurarmos as razões da nossa vocação e até alguns descobrem que afinal não é aquela. E acho que é o próprio papel do seminário é fazer este discernimento, esta escolha, esta procura, fazer a seleção. Eu acho que sim. Agora, podemos perguntar o que é que está a falhar, por exemplo, na formação, o que é que podíamos fazer e não fazemos. Acho que são questões que devemos pensar. Ainda não tenho as respostas, mas devemos pensar nelas. Fez-lhe falta um colega de carteira nos últimos anos? Sim, fez-me falta, às vezes, para termos alguns assuntos sobre aquela disciplina, sobre aquela matéria, nas próprias aulas também, para podermos partilhar outras experiências. Por outro lado, o facto de ser apenas o único aluno e ter apenas o meu professor à minha frente, cria-nos uma certa intimidade e proximidade, onde nos leva a partilharmos coisas mais pessoais, alguns problemas mais íntimos, e também é interessante. Mas fez-me falta ter um colega em que eu partilhasse ideias, experiências, e claro que nós aprendemos sempre com os outros. E sozinho somos sempre mais limitados. Fez-me falta, sim. A média etária da Diocese desce drasticamente em virtude de haver sempre novos ordenados jovens. Ainda assim, menos do que seria de esperar numa terra com níveis de prática religiosa como os Açores. O que é que está a faltar à Igreja, e ao seminário em particular, para atrair mais jovens? Novos conteúdos? Diferentes conteúdos? Sim, nós até que temos muita abertura para o exterior. Nós temos aquilo que chamamos a Semana dos Seminários, onde vamos para diversas ilhas apresentar aquilo que fazemos lá dentro, apresentar o nosso testemunho, o nosso exemplo. Existem iniciativas, existem ações de pastoral vocacional. Agora, eu não sei o que é que falha nos jovens, não sei, acho que nós fazemos o máximo que podemos para apresentarmos o nosso testemunho, para apresentarmos a nossa vocação, aquilo que nos fez ir para o seminário, as nossas motivações. Isso então tem consciência que o seminário faz. Agora, como diz o Evangelho, são muitos os convidados, poucos os escolhidos. Não sei. Eu não sei o problema, não sei. Temos este ano 5 novas inscrições. É um balanço positivo para este início de ano letivo? Sim, muito positivo. 5 entradas, acho que é um balanço muito positivo. E é interessante porque a maioria dos seminaristas são da Ilha de São Miguel, que é a ilha maior, a ilha que nos dá mais vocações, e parece que nos vamos ter aqui outras ilhas, São Jorge, Pico. Eu acho que sim, também. Acho que é uma forma, por exemplo, em algumas zonas onde há muito tempo não há vocações, e haver um rapaz que vai para o seminário, eu acho que até é um desafio, é um sinal de esperança para aquela comunidade. E acho que sim, deve-se apoiar e acarinhar esses rapazes que fazem essa opção, porque os dias de hoje nós sabemos que não é fácil. Acho que sim, devemos dar incentivo.
Como é que a sociedade e particularmente os jovens terceirenses, que é onde se insere o seminário, encaram os seminaristas do Seminário Episcopal de Angra? Socialmente? Olha, encaram muito bem e, como eu disse, nós às vezes fazemos alguns intercâmbios com vários agrupamentos da Ilha Terceira, com grupos de jovens e vamos criando amizades. E a verdade, por exemplo, agora, para a questão da ordenação e da missa nova, tive alguns amigos meus das paróquias onde trabalhei, da Ribeirinha e de Santa Bárbara, que convidei-os e fizeram questão em vir aqui para estar comigo. Isto quer dizer, nós, no nosso trabalho pastoral e na nossa formação no seminário, vamos fazendo amizades, conquistando amizades. Isso é muito importante para nós, porque depois há uma festa, algum problema que tenham, vêm-nos procurar. E é tão bom ver que confiam em nós, que precisam de nós, que somos também uma base para eles. Isso é muito importante. E como é que a Igreja pode chamar os jovens e levá-los ao compromisso? Sobretudo dando-lhes tarefas, fazendo ver aos jovens que eles estão também numa comunidade que se chama Igreja, onde todos têm um compromisso e onde todos têm um papel. Não é só o fato de irem à missa e depois voltarem para casa e no fim de semana à frente voltarem a ir à missa. Não, assumirem algum papel comprometedor na paróquia, um papel ativo, uma tarefa. Podemos comprometê-los assim, dando-lhes tarefas, e nós sabemos que os jovens são tão criativos, cheios de energia, cheios de vontade, cheios de ideias. Porque não apostar nessas ideias, trabalhando-as, analisando-as, e que tal não apostar nas ideias dos jovens, nas suas opiniões, na sua vitalidade. Penso que foi o Papa João Paulo II que uma vez disse que a Igreja só será jovem quando os jovens forem Igreja. Portanto, às vezes, nas dúvidas, nas mudanças que queremos fazer, por que não perguntá-las também aos jovens? Qual a sua opinião? O que é que acham? E a partir daí, ir procurando respostas e soluções. Será um padre diocesano numa diocese particularmente rica em movimentos. Tem laços fortes com o movimento dos cursilhos, de cristandade, mas também é escutista e foi inclusivamente chefe do agrupamento do seminário. Gostava de ser assistente de algum destes movimentos? Sim, gostava. Gostava de ser assistente. Também aqui na minha paróquia natal pertenci também aos escuteiros, tocou na Filarmónica, apesar de ser assim reservado, e gostava de estar integrado nos movimentos. Também no seminário pertencia à Conferência Vicentina, dediquei-me muito também aos cursilhos de cristandade, e uma coisa que vi nestes movimentos é que são uma forma de podermos chegar, de levar a mensagem do Evangelho às pessoas, porque estes movimentos inserem-se às vezes nas periferias, inserem-se na juventude, os movimentos estão onde nós nem sempre conseguimos chegar. Os movimentos são quase como os braços da paróquia, onde podemos chegar a todos os cantos. E é isso, devemos aproveitá-los para isso, para fazer chegar a mensagem que nós anunciamos às pessoas, através dos movimentos. Como é que vê a participação das mulheres na vida da Igreja? Nós, por exemplo, se formos à catequese, vamos ver que a maioria daqueles que são catequistas são mulheres. Se formos a uma conferência vicentina, a maioria são mulheres. E até nas próprias assembleias dominicais, vemos sobretudo mulheres. Eu acho que deve ser um grande papel à mulher. A mulher tem algo próprio, algo que lhe é característico, algo mais sensível. Eu acho que sim. Jesus, se formos ver Jesus, andava rodeado de mulheres. Jesus era amigo das mulheres. Jesus anunciava também e servia-se das mulheres para anunciarem a sua mensagem. Temos um grande exemplo de uma grande mulher, que é Maria, Nossa Senhora, esposa e mãe. Eu acho que deve-se dar uma importância às mulheres. Às vezes fala-se na polémica da ordenação das mulheres. Mas porquê que se vai ordenar as mulheres se elas próprias já têm um grande papel na Igreja? E deve-se partir na descoberta deste papel da mulher na Igreja, como leitoras, como catequistas, nas equipas de ornamentação, porque não também estarem, muitas delas e estão à frente dos movimentos. Porque as mulheres também têm uma capacidade de liderança, de cativar os outros, e têm algo mais, a sua característica mais sensível, de estarem atentas aos problemas e de conseguirem também resolvê-los, de encontrar soluções e outros caminhos.
É a favor do diaconado feminino, como o Papa já defendeu, ou acha que devem ser encontrados novos ministérios para as mulheres, como foi sugestão do Bispo Emérito de Angra? Eu sou da opinião do Bispo Emérito de Angra, do António, e como disse há pouco, acho que as mulheres têm um grande papel ativo, dinamizador, comprometedor na Igreja. Acho que não é preciso partir para a ordenação de mulheres, mas sim dar-lhes um papel mais ativo, mais dinâmico. E acho que as mulheres têm muito a dar-nos. É deixá-las e dar-lhes espaço para que elas possam ser mais Igreja, para que elas possam renovar-se também com as suas ideias, com as suas opiniões. Dar-lhes mais espaço, abrindo, não sei, existem os ministérios laicais. Dizemos que são laicais, mas são apenas para os homens, que é o leitorado e o colitado. Mas por que não criar outro em que as mulheres também possam fazer parte? Dar-lhes a oportunidade de elas dinamizarem, estarem abertas e fomentarem a Igreja. Disponibilidade, serviço, proximidade, fidelidade a Deus são alguns dos muitos atributos de um padre. Como é que vê hoje o papel do padre na sociedade? Eu nasci aqui numa paróquia onde o padre era um elemento fundamental. E o meu pároco, que já faleceu, dizia sempre que a paróquia faz o padre, mas o padre faz a paróquia. Isto é, nós somos moldados pela paróquia, pelos seus costumes, pelas suas tradições, mas também o próprio padre, pela sua maneira de ser, vai também moldando as pessoas, sobretudo os jovens que estão na catequese. Vai instruindo-os, vai formando-os, vai dando-lhes valores morais, religiosos, que vão, depois, anos mais tarde, estes jovens vão sendo marcados por isso. E o padre, sim, acho que tem um grande papel em todas as faixas etárias, mas sobretudo na juventude. A fase de formação, a fase onde estamos a crescer, onde estamos a tomar opiniões, onde estamos a construir o nosso caráter. O padre tem um grande papel que não pode ser esquecido, mas tem que ser ativo. E tem que ir à procura disso, nas catequeses, nas escolas. O padre tem que estar lá. Como diz o Papa Francisco, temos que estar lá. E acho que sim, o padre tem que estar lá. Será então o primeiro sacerdote ordenado pelo novo bispo da Diocese de Angra, Dom João Lavrador. Estamos a começar um novo capítulo da Diocese açoriana? Sim, tivemos muitos anos do episcopado do António, com um estilo próprio, e agora teremos Dom João, com um estilo diferente, com um estilo próprio também, com uma maneira de ser também diferente. Eu acho que sim, acho que vamos entrar numa nova fase da história da nossa Diocese, neste sentido. Teremos alguém à nossa frente a governar-nos, a liderar-nos, alguém que é próximo. Dom João ainda estamos a conhecê-lo, mas é uma pessoa muito perspicaz, escuta, atento, e depois então conversa, dá-nos a sua opinião. É também uma pessoa convicta, é uma pessoa segura de si. Eu acho que sim. Devemos estar abertos, sobretudo, ao novo bispo, abertos às suas ideias. É um bispo que vem do continente, vem de outra realidade. O António era açoriano, apesar de estar alguns anos fora, era açoriano. E alguém de fora que vem ter connosco e que quer ser também um de nós. E devemos também acarinhá-lo e ajudá-lo também. Sabemos que não é tarefa fácil, ainda por mais pela dispersão geográfica. Mas devemos ajudá-lo e apoiá-lo nesta sua nova missão. Pedro Lima, uma última questão, uma vez que o tempo esgota-se. O que é que escolheu fazer, com quem escolheu estar nestes últimos dias, até à nova etapa da sua vida? Nesta última semana estão comigo os meus colegas do seminário, está comigo a minha família e os meus amigos, sobretudo aqueles que quiseram também acompanhar-me nestes dias. Porquê? Porque foram aqueles que acompanharam a minha formação, são aqueles que estão na minha história vocacional, são aqueles que fazem parte de mim. E queria passar esta semana com eles. Desde segunda-feira que foram chegando alguns seminaristas, de quarta para quinta fomos subir o pico, com algum cansaço, gostámos imenso, foi fantástico. E estamos sempre com atividades aqui pela Ilha do Faial, pelo pico, e acho que sim, sinto-me acarinhado por eles. Nós dizemos que é bom estarmos com aqueles que gostamos. E é verdade, sinto-me acarinhado por todos ajudam, e sinto-me em casa e em família, sobretudo isso. Parabéns, Pedro. Boa sorte para a nova etapa. Obrigada por estares connosco neste espaço de rádio.
Obrigado, Tatiana, obrigado por tudo. E nós conhecemos então um pouco melhor o novo sacerdote da Diocese de Angra. Regressamos na próxima semana com mais um Igreja Açores, com mais informação e com mais convidados especiais. Igreja Açores, o programa com a atualidade da Diocese para ouvir aos domingos, ao meio-dia, na sua Antena 1 Açores.